Fala, ouvinte! Bem-vindo à Torre de Marfim, o podcast onde trocamos a vista panorâmica por bons papos e ideias inovadoras. Aqui, ao invés de ficar isolado no topo da torre, a gente desce e conecta ciência, jogos e curiosidades para quem está antenado no futuro. Um episódio vindo diretamente do nosso querido IGCE. Eu sou o Guilherme, muito prazer. E eu sou a Laura, muito prazer. E o nosso convidado de hoje... Oi, eu sou o Leonardo. E falando em subir na torre, o episódio de hoje é como receber um buff inesperado, porque vamos conhecer um verdadeiro mestre dos games, Leonardo Tórtoro Pereira. Preparem-se, pessoal, porque hoje vamos dar um level up na nossa conversa. Leonardo, professor e pesquisador talentosíssimo do IGCE Unesp, membro do grupo de extensão GEX da Unesp, ele não apenas codifica, mas também desenvolve jogos que vão desde a criação de mapas gerados proceduralmente até experiências emocionantes como Final Inferno, me corrija se eu estiver falando errado, e Seek Love. Então segura os dados porque a Torre de Marfim vai começar. Seja muito bem-vindo à nossa Torre de Marfim novamente, Léo. Espero que esteja pronto para compartilhar algumas magias do desenvolvimento de jogos aqui com a gente. Então, primeiramente, Léo, eu queria saber como que vai você, como que vai a sua vida? Vai bem também? Tudo bom, tudo andando? Tranquilo, tudo andando. Perfeito. Vida de professor é sempre corrida, mas estamos aí. Tamo aí, perfeito. Então, Léo, para iniciar aqui bem o nosso podcast de hoje, a gente já preparou algumas perguntas e eu queria iniciar com uma pergunta que a gente já tinha feito, algo parecido num podcast anterior, mas eu queria saber como que foi esse seu primeiro contato com os jogos e o que te fez se encantar, né? Por esse universo, pelo desenvolvimento de jogos, por jogar. Não, bacana. Cara, eu comecei a jogar desde muito cedo. Quando eu tinha uns 4 aninhos de idade, foi a primeira vez que comecei a jogar e eu gostei muito da coisa. Meus pais falam que eu comecei a jogar e eu entendi o que eu tava jogando, se eu comecei de fato a tentar explorar os controles de jogar. Quando eu tinha uns 4 aninhos de idade, aí eles me compraram no Super Nintendo e desde então eu jogo desde sempre. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Tenho tempo pra isso? Muitas vezes não, mas quando sobra um tempinho a gente tenta. E, cara, foi assim, essa minha paixão por jogos, que aí depois eu entrei na faculdade, né, pensando nisso. Eu falei, pô, quero desenvolver jogos. Vou fazer algum curso nisso. Tem um primo meu que é game designer, na época ele tava na indústria e tal, trocou uma ideia e falei, se você achar que você gosta de programar, faz computação. Nunca tinha programado na minha vida, mas falei, bom, acho que é isso, vamos tentar. E fui. Comecei a desenvolver jogos lá no Fellowship of the Game, né? Que era um grupo de extensão que nem o GEX, que a gente tem aqui em Rio Claro. E peguei gosto pra coisa, só que aí o lado acadêmico me chamou um pouco mais e eu descobri, né, que dava pra pesquisar em jogos. Que aí quando eu fiz a minha iniciação científica com o meu orientador, ele tinha um projeto lá falando, o aluno que tá aí vai pro Ciência Sem Fronteiras e tal. Você não quer continuar? Eu falei, pô, é isso. E desde então eu uni as paixões, né, de dar aula, de pesquisar e desenvolver jogos numa coisa só e estamos aqui hoje por causa disso. E, Léo, a gente sabe também que, por exemplo, no Fellowship of the Game e no GEX, por exemplo, quando você trabalha com uma equipe para desenvolver jogos, você passa por diversas áreas, né? Você não passa só pelo game dev, você passa pelo design, você passa pela coordenação da equipe, por vários setores, né? Então, qual que você acha que foi o seu maior desafio, assim, na área? E como que você conseguiu superar ele? Cara, eu acho que foram vários desafios, né? Porque se a gente parar pra pensar, o desenvolvimento de jogos, assim, não era uma coisa muito bem vista até pouco tempo atrás, ainda mais quando a gente fala de universidades mais, né, clássicas, assim, a galera meio que via como, estão só jogando, fazendo brincadeira, hahaha, né? E isso era um desafio muito grande que a gente tinha lá no FOG, né, o Fellowship of the Game, que quando eu entrei em 2012 na graduação, o grupo era pequeno, ele tava aí com 10, 12 pessoas, e ele era muito descredibilizado, né, porque demorava para ser projeto, porque fazer jogo é difícil, era bem demorado, era na época que tava começando a ter as engines de jogos, então tinha muito projeto na mão. Vou fazer um remake de Mega Man X em Java, né, foi o projeto que eu entrei ali participando, assim, cara, não saía. E aí o que aconteceu foi que quando eu já estava, né, no segundo ano, ali, 2013 para 2014 também, eu e uns amigos assumimos a coordenação do grupo com a missão de salvar o grupo e também de trazer visibilidade para ele. Então foi um negócio bem desafiador, que a gente mudou tudo no grupo. A gente mudou o processo seletivo para atrair mais membros e também para trazer uma galera mais séria, que não desistisse do projeto, assim, à primeira vista. A gente mudou todo o funcionamento do grupo para incentivar o uso de game engines, né, que são aquelas ferramentas que aceleram o desenvolvimento porque já traz tudo pronto.
Então a Unity, a Unreal, Godot, provavelmente quem joga já pelo menos ouviu falar de alguma delas, né? Que são um conjunto de software que facilita esse desenvolvimento. E com isso a gente começou a ter um ciclo de desenvolvimento semestral, né? De projetos, em vez de projetos que demoravam 2, 3, 4 anos para lançar. A gente também incentivava dar cursos de extensão, palestras para trazer a comunidade. E foi um desafio muito gratificante porque, passado aí 2, 3 anos dessa grande reforma, o FOG estava com 60 membros, né? Assim, tinha que começar a barrar a galera, porque senão o grupo não cabia nas salas de aula do ICMC para ter reunião. Então, cara, acho que dos desafios, esse foi um dos mais, assim, grandes e recompensadores, essa parte da coordenação mesmo. E, Léo, falando em desafio, você já falou, né, várias vezes pra gente também que produzir jogos no Brasil é pequeno, é difícil, uma equipe reduzida. Aí eu tenho uma pergunta mais pessoal pra você que não sei se você já saiu pra estudar fora jogos, mas você já considerou talvez ir pra fora? Como você vê o desenvolvimento lá pra fora e tanto aqui pra dentro, né, pro Brasil, tipo, o futuro? Bom. Olha, já pensei algumas vezes nisso. O problema é que, assim, o mercado lá fora, ele funciona numa vibe muito diferente do mercado aqui. Então, existe uma barreira relativamente grande. Eu vejo duas principais barreiras. Primeiro que a indústria brasileira ela é bem generalista. Então, por serem times pequenos, a gente quer pessoas que saibam fazer tudo. Lá fora, principalmente nas indústrias grandes, né, eles querem especialistas. Então, eles querem o cara que é especialista em modelar carros. Então, você tem vagas abertas para especialistas em modelagem de carros para jogos. Aqui no Brasil, não. É modelagem 3D. De preferência que faça textura e animação e rigging, né? Então, assim, você tem que fazer tudo aqui. E, obviamente, você não vai chegar no mesmo patamar de um especialista que está há anos só fazendo carros, por exemplo, né? Então tem esse desafio, que o que a gente estuda para tentar uma vaga aqui é diferente do que estuda para conseguir uma vaga lá fora. E tem um outro desafio que é o pessoal que faz as faculdades lá, voltadas a jogos, eles têm, por exemplo, estágios meio que abertos para aquela universidade. Então, a Blizzard abre todo ano vaga de verão, né? E aí o pessoal que está lá estudando tem essa oportunidade de vaga, né? Enquanto aqui no Brasil, cara, a gente vai sair da faculdade com pouquíssima experiência, né? A gente não tem uma indústria tão forte para pegar muito estágio, afins. Então, assim, existe esse conflito, né? Então, assim, eu já pensei em ir pra fora, eu acho legal a ideia, mas eu gosto bastante da ideia de continuar por aqui em muitas coisas, né? Em trazer os jogos pra cá, em desenvolver essa área aqui, que foi o que eu vim fazendo minha carreira toda, né? Mas, claro, adoraria fazer um pós-doc lá fora, trabalhar com alguns colegas que eu tenho bastante contato, que fazem pesquisas muito legais lá fora. E só que sempre tem essas barreiras, né? Eu acho que, pelo menos na academia, lá fora existe um reconhecimento bem maior de jogos. Principalmente nas universidades, né, de lá. Existem grupos gigantescos de pesquisa em algumas universidades, por exemplo, de New York, né, de Nova York, tem um grupo gigantesco lá, a Universidade de Malta, na Finlândia, na Suécia, tem alguns polos de desenvolvimento de jogos, gamificação e afins muito grandes. Holanda tem algumas coisas, Reino Unido tem outras coisas, Japão, China é gigantesca nessa área. O que aqui no Brasil tá caminhando, né? A gente tem o CE Jogos, né, que é filiado à SBC, a Sociedade Brasileira de Computação, que é como se fosse assim um conselho, né, de pesquisadores de jogos. Então a gente tá tendo essa visão já faz alguns anos, principalmente graças à SB Games, que é o Simpósio Brasileiro de Games, né, de jogos, que faz muitos e muitos e muitos anos que acontece, né, 20 e poucos anos aí, e que ele ajudou a trazer uma seriedade, uma visibilidade para a área. Mas, né, tirando essa área, assim, pensando, né, num contexto mais amplo da universidade, ainda é um negócio que é uma coisa difícil de você justificar, sabe? Tipo, eu pesquiso em jogos, tem uma galera mais tradicional ali, né, que vai olhar e falar, não, mas o que você precisa de verdade, assim, sabe? O que você faz de sério, né? E eles falam, não, eu pesquiso jogos. Aí a pessoa fica, não, mas né, pesquisa mesmo, o que você pesquisa? É complicado. E se você, assim, você já tem uma certa bagagem muito forte, né, na game dev e você também ensina, né? Ano passado você ensinou a gente mexer no Godot, você já fez curso de Unity também, né? Então, que dicas, né? Que conselhos você daria para alguém que está iniciando na área para se tornar um game dev ou mergulhar nessa área de cabeça? Cara, existem muitas dicas legais,
tá? Eu acho que uma dessas é talvez você identificar qual área você quer seguir, né? Se você quer programação, arte 2D, arte 3D, áudio, roteiro, game design, porque isso vai ajudar você a pautar os seus próximos estudos, né? Não que você precise se limitar a uma área só, mas principalmente se você quer indústria, é bom isso. Feito isso, dá uma olhada, né, na onde você quer seguir, o que você quer focar. Por exemplo, para a indústria brasileira, a gente tem um uso muito pesado de Unity. Lá fora, grandes empresas, é um uso pesado mais de Unreal, ou até de engines, né, de motores de jogos próprios, que você teria que ser muito bom em C++, C Sharp, essa base para entender como é, né, a base da ferramenta dos caras. Mesma coisa para arte, né, verificar qual pipeline, né, qual fluxo de arte que eles usam. Hoje em dia o Blender está virando padrão da indústria, mas muitas vezes foi o Maya. A parte de arte 2D. Então, assim, dar uma estudada inicial sobre isso e se aprimorando, né? Tem muito material online bacana, assim como tem muitos cursos de jogos por aqui, né? No Brasil, infelizmente, de certo modo, né? A maioria deles são de universidades particulares. São cursos bons, eu digo infelizmente porque tem que pagar. Tem gente que nem sempre tem esse acesso, né? E de universidade pública é bem raro ter algum curso mais focado nessa área, o que não é um problema. Você, por exemplo, poderia fazer, né, um curso de computação para virar programador de jogos, um curso de design para trabalhar na parte visual de jogos, um curso de música, né, e composição, focar na composição, para trabalhar na composição de jogos. Então, isso é possível também. Você ir para uma carreira de um bacharelado para depois você se especializar nessa parte de jogos é um caminho bacana também, né? E é legal nesse ponto que te dá a possibilidade de não era o que eu queria em indústria de jogos, vou seguir para outra área. Porque muitas vezes se você fizer um curso específico de jogos, você vai ficar um pouco mais limitado. Né? Eu fiz game design, tem ótimos cursos aqui no Brasil. Mas, se você não curte a indústria, às vezes você vai ficar meio preso naquilo. Então, tem altos e baixos, né? Mas eu recomendo muito procurar bons materiais e bons cursos e ir atrás de fazer as coisas. E eu tenho uma dúvida, Léo. Você acha que, por exemplo, o nosso bacharel de ciência da computação, ele dá uma boa base para começar nessa área? Com certeza, né? Eu acho que uma coisa muito boa desses bacharelados que a gente tem em boas universidades, como aqui na Unesp, USP, Unicamp, as federais, né? É que eles dão uma base muito grande. Então, eu conheço muitos colegas que formaram comigo em computação, né? Ciência da computação, que estão na indústria, né? Que estão em cargos bons. Muitos dos sêniors hoje em dia da indústria são pessoas, né, sêniors de programação, né? São pessoas de cursos de ciência da computação, né? Dessas grandes universidades, desses grandes cursos. Por quê? A base está lá. Então, você vai saber o que é programação orientada a objetos, você vai saber estrutura de dados, você vai saber boas práticas de programação, você vai saber redes, né, e web, que muitas vezes precisa para algum tipo de jogo multiplayer. Você tem toda essa base. E aí vai ser uma questão de você se especializar. Por exemplo, num grupo de estudos, como a gente tem o GEX aqui, como tem o FOG, como tem o GAMUX. Né, eu acho que, e essas grandes universidades todas têm algum grupo de estudos para complementar a sua formação como desenvolvedor, para focar, né, em aprender Unity, aprender Unreal, aprender Game Dev de modo geral. Então acho que vale muito a pena. Uma coisa, agora um outro assunto que eu queria falar é os seus trabalhos, os seus jogos, que eu vi aqui que são 3, mas pode me corrigir se estiver errado. Não consigo falar esse aqui, ó, Generation, então fica à vontade aí. E eu queria saber um pouco, se você puder dar uma breve aí sobre a história desses jogos e como foi o processo criativo, como foi todo esse processo para realmente desenvolver esses jogos. Eu tenho um histórico de alguns jogos aí, né, durante o FOG. Muitos desses jogos que eu fui fazendo foram em Game Jams. Né? O que são Game Jams? São quase como se fosse hackathon, para quem está acostumado com programação, para quem não está. São eventos que acontecem, né, em que você tem... Um evento pode ser global, pode ser local, pode ser regional, que vocês vão juntar uma galera que quer desenvolver jogos, que pode saber ou não desenvolver jogos ainda, e que eles vão se juntar a partir de um tema e tem um dado período de tempo para eles desenvolverem um projeto. Isso não é necessariamente uma competição, não vai ter que ser melhor ou não, é para você realmente aprender, botar em prática. E outra coisa que eu recomendo muito para quem quer fazer jogo, participar de Game Jam. Né? Então, eu fiz vários projetinhos em Game Jams, ali, jogos curtos, né, que a gente foi desenvolvendo.
Mas eu tenho alguns um pouco maiores, né? Um deles é o Final Inferno, que é um RPG 2D, bastante inspirado em Final Fantasy, né? Os clássicos RPGs ali do Nintendinho, Nintendão e por aí vai. Que a gente desenvolveu aí formalmente, assim, mais focadamente por um ano, com uma equipe bem bacana, que teve o Ítalo, o Grajaú, o Psy, o Eleazar, teve o Palu fazendo música, mais uma galerona aí, eu não vou listar todo mundo, senão vai ficar muito grande, mas foi um projeto muito bacana, né? A gente fez pelo menos 2 capítulos ali de um RPG, e é um projeto que até hoje a gente guarda no carinho, assim, a gente tem um grupo no Telegram e outro no Discord, tentando continuar o desenvolvimento do jogo. Todo mundo tá com emprego, assim, tá meio difícil de continuar, mas a gente sempre fala, não, vamos tentar terminar, e a gente consegue tempo. Não, mas estamos tentando. Teve o Sick Love, que foi uma visual novel, né, que basicamente, quem não sabe, aquele joguinho de texto, né, que você fica falando e fazendo umas escolhas. Tipo Amor Doce, é uma coisa meio nessa vibe. Exato. Exatamente, essa vibe. A gente fez, né, o Final Inferno a gente fez em Unity. Esse a gente fez em RamPy, que é uma ferramentinha baseada em Python, né, que é específica de Visual Novel, que ajuda muito. Aí, no Final Inferno, eu fui o principal game designer, eu fiz algumas pixel arts e ajudei um pouco na programação. No Sick Love, eu era o roteirista barra programador, junto com o Ricardo Pequi, né, e tinha uma equipe de arte muito bacana, o William, o Gabriel, o Léo, o outro Léo, né, e a gente tinha o Batman fazendo as músicas pra gente também. E aí a gente tinha, né, Batman era o apelido do cara, tá, galera? Não era o Batman. Mas que era uma história bem legal, assim, a gente tentava fazer um twist, né, nas histórias de romance, assim, uma virada que era, pô, você vai lá, você vai encontrar as pessoas, mas aí todos os seus relacionamentos, eles acabavam ficando meio tóxicos e você tinha que fugir disso, né, você tinha que tentar ali escapar desses relacionamentos tóxicos ali, né, pra não ter um bad ending, digamos assim, né, então a gente tentou pegar esse twist aí pra ficar ali uma referência mais bacana. Tiveram outros, né, joguinhos de nave que a gente foi fazendo, eu tenho alguns. Teve o The Last of Us, que era um plataforminha 2D, que depois, quando eu estava na época de terminando o doutorado, buscando concurso, não sabendo se eu ia conseguir uma vaga ou não, eu falei, não, vamos juntar uma galera, fazer um joguinho que no pior dos casos, assim, né, der tudo errado os concursos, publica, eu vou pra indústria, vou dar um jeito. Que é um jogo que a gente até hoje também quer tentar terminar, polir ele e continuar, mas foi um projeto bem legal, né, que eu fiz com o Joe, com a Amanda, minha namorada, com o Palu também, que é o mestre das músicas, o Thiago, que hoje em dia faz mestrado ali, que eu ajudo a orientar ele, uma equipe muito bacana ali, e vamos lá fazendo, né, conforme vai dando o tempo eu gosto de fazer jogo, então eu gosto de trabalhar com isso sempre que sobra um tempinho. Não, legal. E última pergunta desse tópico. A gente consegue acessar esses jogos pra jogar? Tá aberto ao público aí? Como que funciona? Sim. Cara, os meus jogos, assim como os jogos do Fog e os do Gex que virão, né, aqui do nosso grupo de Rio Claro, a gente costuma publicar no itch.io. Né? O itch.io é uma plataforma de publicação de jogos que pode ser gratuita, pode ser pago, pode ser com doações. Né? No nosso caso, todos os nossos jogos são gratuitos. Que é tipo uma Steam, né? Que o pessoal geralmente conhece bastante Steam, Epic Game Store, né? E o jogo tá lá, disponível para download, você tem mais informações, quem fez, quem não fez, e você pode baixar lá. Eu não vou lembrar o meu link do meu It, tá? Mas vocês se procurarem, acho que Leonardo Pereira, ou procura Final Inferno It, vocês vão achar o Final Inferno, e aí tem o meu nome lá, e aí fica fácil de procurar, porque eu não vou lembrar de cabeça o meu handle do It, galera. E aproveitando esse gancho que você publica os jogos, né? Você já teve reconhecimento de empresas, de organizações grandes, assim, por causa dos seus jogos? Cara, dos meus jogos em si, não muito, né? Porque o mercado do Itch, né? A plataforma do Itch, tem muita publicação. Então, assim, os meus jogos, por serem muito de nicho, a gente teve uma outra review e, assim, não rolou muito. Mas, por exemplo, né? O Deep, que era um projeto que foi feito irmão ali do Final Inferno, na mesma época, né? Que foi Abner, o Henrique, quem mais estava lá na equipe mesmo? Tinha acho que o Satoshi estava fazendo. Era uma galera, uns bichos do Fog, né? O jogo foi um FPS, né? O que a galera chama de boomer shooter. Que é aqueles jogos que parece o Doom, aqueles jogos mais antigos de tiro, né? Que é tipo aquele 3D que parece meio 2D, assim. E eles tiveram muito reconhecimento. Bombou o jogo deles na plataforma. Teve streamer russo fazendo, assim, vídeo no YouTube sobre o projeto. Então, assim, foi muito legal, né? Eles conseguiram um alcance muito bacana. Foi um projeto muito, muito, muito legal.
Virou um jogo bem completo hoje em dia, né? É bem legal de jogar e foi uma porta de entrada muito grande para eles que seguiram mais para a indústria. Né? Assim, eu tive algum reconhecimento mais de indústria por causa das minhas pesquisas, né? Que aí é um assunto delicado, porque tem empresa que valoriza pesquisas, publicações, tem empresa que nem tanto. Então eu já tive, por exemplo, quando eu estava terminando a graduação, empresa me chamando, eu nem estava procurando vaga, a empresa me chamou e falou: Nossa, a gente viu seu perfil, curtiu muito, quer fazer uma entrevista? Passei na entrevista, quase fui trabalhar, né, na TEPS na época, mas eu não fui porque eu queria seguir meu mestrado, mas foi muito legal o processo com eles ali. Assim como tiveram outros chamados, tipo a Wildlife uma vez me chamou para processo de emprego, eu nem estava procurando vaga, eu fui lá, prestei e tal, mas eu estava no mestrado, eu falei: Não, não, quero focar no meu mestrado e tal. Então assim, as minhas pesquisas me deram uma visibilidade até maior, assim, do que esses jogos, eu acho, de modo geral. Mas esses jogos também estavam no meu portfólio, então com certeza ajudou o conjunto da obra a ter tudo isso lá mostrado. E, Léo, pelo que você fala, né, dos seus grupos de estudo de jogos, você é muito querido nos dois, né, que você fala, com bastante boas lembranças também do Fellowship of the Game. E você lembra mais ou menos como que era trabalhar com aquela equipe, como que é trabalhar com a equipe do Gex? Você se vê como um líder, talvez, você se vê confortável, né, nessa posição, você vê confortável em liderar os trabalhos dos jogos? Como que você se enxerga? Eu, assim, sempre assumi uma posição mais de coordenação, né, lá no FOG, assim, desde o do começo, né, eu fui coordenador de recursos humanos, depois coordenador geral, depois coordenador de dev, assim, eu fui pegando várias coordenações por lá, né, o meu principal trabalho lá sempre foi isso, né, de coordenação, porque é um trabalho que muitas vezes o pessoal não quer pegar, né, porque o pessoal quer desenvolver, pôr a mão na massa, tal, coordenação é pesado, é chato, dá trabalho, assim, mas é muito importante. Então eu sempre assumi muito de coordenação. Hoje em dia no Gex eu tô ainda, né, liderando um pouco mais, mas eu quero passar aí o bastão adiante pros membros para eles assumirem posições de liderança mais pesadas, né? E é sempre muito legal trabalhar nesses grupos, assim, tem seus perrengues, né? Porque são grupos que o pessoal tá lá como um crédito extra, ou dependendo da universidade, nem crédito, tá ali só pela experiência mesmo, pelo aprendizado, né? E o que acontece é que o... isso aí, tipo, tem seus perrengues, porque tem muita gente que acaba saindo no meio do projeto, e aí você tem pouca gente pra terminar, e você fala: Meu Deus, e aí o que a gente vai fazer? Tem que reorganizar, reestruturar escopo, tentar juntar uma equipe na outra, pedir uma ajuda de alguém que tá com um pouco mais de tempo pra tentar finalizar aquele projeto. Então a gente tem bastante percalços ali que a gente não teria, né, numa empresa normal, numa indústria normal. Mas que a gente consegue, né, lidar, e isso é bem legal, porque a gente aprende muito, né, de como lidar com pessoas, com times. E eu sempre tenho aquela abordagem que, cara, todo mundo tá ali pra tentar entregar o jogo. Não pra ficar, tipo, ó, eu sou o líder, eu vou punir todos por não fazerem, não, sabe? Eu acho que essa abordagem punitivista não dá resultado. Então, tudo que eu sempre tentei fazer em posição de liderança e criação não, beleza, vamos resolver o problema. Eu acho que a gestão é muito isso. Como que eu resolvo o problema e entrego o que eu preciso entregar do melhor jeito. Né? Sem ficar tipo, fulano é o culpado, ciclano é o culpado, porque não vai dar certo, desiste de tudo, fica bravo, xinga todo mundo. Isso não resolve. Né? Então eu sempre fui uma pessoa que foi muito de resolver problemas. Né? E aí, eu acho que assim, claro que sempre dá treta, sempre dá minhas coisas. Teve treta a galera do FOG, mas eu adoro aquele pessoal. Até hoje a gente tem um grupo de veteranos ali no Telegram que todo mundo conversa ali, as gerações ali do FOG. A galera do Gex também eu adoro muito o projeto, gosto muito do pessoal. Então é bem bacana, bem gratificante. E você acha que tem, aproveitando já o que você falou, você acha que tem alguma estratégia certeira, assim, na hora de coordenar uma equipe para garantir que todo mundo possa exercer o que faz de melhor, possa tornar o grupo, cada função mais dinâmica? Eu acho que tem que ter muita mediação. Né? Eu acho que você tem que ser uma pessoa que sabe conversar, que sabe entender os outros, que conhece o seu time, que conhece a sua equipe, porque cada pessoa é diferente. Né? Não dá para tratar o ser humano como uma máquina, né? O chat GPT vai fazer o que eu quero ali. Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma abordagem para lidar. Isso quando a gente vira orientador, principalmente, né, na academia, começa a orientar essas coisas, é muito mais relevante, né? Porque você tem um contato mais direto, geralmente, com os seus alunos.
E você tem que levar isso em conta, sabe? Tem pessoas que por pressão vão espanar. Agora tem outros que só trabalham sob pressão. Tem gente que é muito bom de fazer várias coisas. Tem gente que é muito boa se focar numa coisa só, né? Tem gente que é muito boa se você tá dando um feedback constante. Tem gente que é boa se você critica ali e aponta uma melhora e a pessoa vai atrás de melhorar. Então, eu acho que precisa ter esse entendimento das pessoas, né? Esse cuidado de você entender as pessoas como seres humanos diferentes e de você também ter uma baita experiência técnica, uma baita experiência para poder, né, guiar e não ser só aquela pessoa que, estou mandando aqui. Não, tipo, eu estudei um pouco de cada coisa em jogos, eu sei um pouco de arte, eu sei um pouco de som, eu sei um pouco de programação, eu sei um pouco de design, um pouco de roteiro. Então eu tenho alguma propriedade para guiar a pessoa. Claro que quem está trabalhando ali com certeza vai ter mais experiência do que eu, mais naquele projeto. Mas eu tenho o básico para poder pelo menos dar dicas, né, acertadas ali, um pouco mais guiadas do que fazer e não levar o pessoal para abismo. Dar um feedback bom e ter experiência para liderar a galera, né? Não fala groselha achando que sabe muito. Trabalhar com pessoas, né, Léo? É uma experiência de fato. É uma experiência. E, infelizmente, acho que a gente tá chegando ao final, mas antes eu queria, né, falar uma coisinha que eu nunca fui uma pessoa de jogos, eu não tenho conhecimento nenhum, nem dos termos, nem de... Nunca joguei, assim, pode-se dizer. Mas eu queria dizer que eu achei muito interessante o episódio de hoje, porque pra alguém que não sabia nada, eu saí com muitos conhecimentos até. E, assim, com certeza é uma coisa que atraiu a minha atenção. Então, queria pelo menos deixar esse recadinho, porque dá pra atrair pessoas também que nunca tiveram esse contato direto com jogos. Mas é isso. E agora a gente vai partir para os nossos recados, que é nosso Instagram, pessoal, torre_de.marfim. Sigam a gente lá. A gente tá no Spotify já. A gente ainda não tem outras contas, né, como Apple Podcast, mas a gente vai estar criando. E os links principais vão estar na descrição do nosso episódio. Então é isso, pessoal. Eu queria novamente agradecer ao Léo pela participação no episódio. Foi muito bom. Deu para aprender bastante coisa sobre game dev, sobre coordenação de equipe também. E é isso. Assim a gente vai chegando ao final de mais uma das nossas épicas jornadas da Torre de Marfim. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado também, Laura. E é isso, a gente vai se despedindo por aqui. Muito obrigada, Guilherme Vice. E não percam o próximo episódio, hein? Muito obrigado, pessoal.